Agosto 1, segundo Crônicas 30, verso 1 a 31, verso 21. O rei Ezequias enviou uma mensagem a todos Israel e Judá e escreveu cartas para o povo de Efraim e Manassés. Convidou todos a virem ao templo do Senhor em Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. O rei, seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa um mês depois da data estabelecida. Não conseguiram celebrá-la na data prescrita, porque não havia como purificar sacerdotes em número suficiente até esse dia, e o povo ainda não tinha se reunido em Jerusalém. Esse plano para celebrar a Páscoa pareceu bom ao rei e a toda a comunidade. Assim, fizeram uma proclamação em todo Israel, desde Berseba ao sul até Dan, no norte, convidando todos a virem a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. Fazia tempo que essa festa não era celebrada por um grande número de pessoas, como a lei exigia. Por ordem do rei, mensageiros foram enviados a todo Israel e Judá. Levavam cartas que diziam: Ó israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Israel, para que ele se volte para nós, os poucos que sobrevivemos à conquista pelos reis assírios. Não sejam como os seus antepassados e parentes que foram infiéis ao Senhor, o Deus de seus antepassados, e se tornaram objeto de desprezo, como vocês mesmos podem ver. Não sejam teimosos como eles foram, mas submetam-se ao Senhor. Venham a este templo que ele consagrou para sempre. Adorem o Senhor, seu Deus, para que sua ira ardente se desvie de vocês. Pois, se voltarem para o Senhor, seus parentes e seus filhos serão tratados com bondade por aqueles que os capturarem e voltarão a esta terra. Pois o Senhor, seu Deus, é cheio de graça e compaixão. Não os rejeitará se voltarem para ele. Os mensageiros foram de cidade em cidade, em Efraim e Manassés, até o território de Zebulon, mas a maioria do povo riu e zombou deles. Contudo, alguns de Azer, Manassés e Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Ao mesmo tempo, a mão de Deus estava sobre o povo da terra de Judá, dando-lhe um só coração para obedecer às ordens do rei e de seus oficiais, conforme a palavra do Senhor. Assim, uma grande multidão se reuniu em Jerusalém no segundo mês para comemorar a festa dos pães sem fermento. Começaram a trabalhar e removeram os santuários idólatras de Jerusalém. Também removeram todos os altares de incenso e os jogaram no vale de Cedron. No 14º dia do segundo mês, o povo abateu o cordeiro pascal. Isso deixou os sacerdotes e levitas envergonhados. Por isso, se purificaram e trouxeram holocaustos ao templo do Senhor. Tomaram seus lugares no templo, conforme a instrução da lei de Moisés, homem de Deus. Os levitas trouxeram sangue de sacrifícios para os sacerdotes, que o aspergiram sobre o altar. Visto que muitas pessoas não haviam se purificado, os levitas tiveram de abater para elas o cordeiro pascal, a fim de consagrá-las ao Senhor. A maioria dos que vieram de Efraim, Manassés, Issacar e Zebulon não havia se purificado. Mas o rei Ezequias orou por eles e foi permitido que comessem a refeição pascal, embora isso fosse contrário aos requisitos da lei. Pois Ezequias orou que o Senhor, que é bondoso, perdoe aqueles que resolveram buscar o Senhor, o Deus de seus antepassados, mesmo que não estejam devidamente purificados conforme os padrões do santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e perdoou o povo. Então, os israelitas que estavam em Jerusalém comemoraram com grande alegria durante 7 dias a festa dos pães sem fermento. A cada dia, os levitas e os sacerdotes louvavam o Senhor com instrumentos ressoantes. Ezequias elogiou todos os levitas pela aptidão que demonstraram no serviço ao Senhor. A celebração prosseguiu por 7 dias. Apresentaram ofertas de paz e o povo agradeceu ao Senhor, o Deus de seus antepassados. Toda a comunidade resolveu continuar com a festa por mais 7 dias, de modo que celebraram com alegria
por mais uma semana. Ezequias, rei de Judá, deu à comunidade 1.000 novilhos e 7.000 ovelhas para as ofertas, e os oficiais deram 1.000 novilhos e 10.000 ovelhas e cabras. Nesse meio tempo, muitos outros sacerdotes se purificaram. Toda a comunidade de Judá se alegrou, incluindo os sacerdotes, os levitas, todos que vieram da terra de Israel, os estrangeiros residentes em Israel que vieram para a festa e todos que moravam em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, pois a cidade não via uma celebração como essa desde os dias de Salomão, filho do rei Davi. Então, os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e Deus, de sua santa habitação nos céus, ouviu sua oração. Quando a festa terminou, os israelitas que haviam participado saíram pelas cidades de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés e despedaçaram todas as colunas sagradas, derrubaram os postes de Azerá e removeram os santuários e altares idólatras. Depois disso, voltaram para suas cidades e casas. Ezequias organizou os sacerdotes e os levitas em divisões para oferecerem os holocaustos e as ofertas de paz e para servirem, darem graças e louvarem ao Senhor junto às portas da habitação do Senhor. O rei também contribuiu pessoalmente com animais para os holocaustos diários, da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova e das festas anuais prescritas pela lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo de Jerusalém que trouxesse uma parte de seus bens para os sacerdotes e os levitas, a fim de que pudessem se dedicar inteiramente à lei do Senhor. Quando os israelitas souberam dessa exigência, responderam generosamente e trouxeram a primeira porção de seus cereais, do vinho novo, do azeite, do mel e de tudo que os campos produziam. Trouxeram uma grande quantidade, o dízimo de tudo que haviam produzido. Os habitantes de Israel que tinham se mudado para Judá e os próprios habitantes de Judá trouxeram o dízimo do gado, das ovelhas, bem como das coisas que haviam sido consagradas ao Senhor, seu Deus, e juntaram tudo em vários montões. Começaram a amontoar as ofertas no 3º mês e terminaram no 7º. Quando Ezequias e seus oficiais viram esses montões, agradeceram ao Senhor e ao seu povo Israel. De onde veio tudo isso? Perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas. Azarias, o sumo sacerdote da família de Zadok, respondeu: Desde que o povo começou a trazer ofertas para o templo do Senhor, temos alimento suficiente e ainda tem sobrado muito. O Senhor abençoou o seu povo e tudo isso é o que sobra. Ezequias mandou preparar depósitos no templo do Senhor. Quando estavam prontos, o povo trouxe fielmente as ofertas, os dízimos e os objetos consagrados para serem usados no templo. O levita Cananias foi encarregado desses depósitos e seu irmão Simei era seu auxiliar. Os supervisores subordinados a eles eram Jeiel, Azazias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia. As nomeações foram feitas pelo rei Ezequias e por Azarias, o principal encarregado do templo de Deus. Coré, filho do levita Imna, guarda da porta do leste, foi encarregado de distribuir as ofertas voluntárias feitas a Deus, as contribuições e os objetos consagrados ao Senhor. Seus assistentes fiéis eram Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias. Distribuíam as ofertas entre as famílias dos sacerdotes em suas cidades, de acordo com suas divisões, e as repartiam por igual entre idosos e jovens. Distribuíam as ofertas a todos os homens e meninos, de 3 anos para cima, que constavam dos registros genealógicos. A distribuição incluía todos que vinham ao templo do Senhor para realizar suas tarefas diárias, de acordo com suas divisões. Repartiam as ofertas entre os sacerdotes que estavam listados nos registros genealógicos, de acordo com suas famílias, e entre os levitas de 20 anos para cima, anotados de acordo com suas tarefas e divisões. Também entregavam porções de alimento às famílias
de todos que estavam listados nos registros genealógicos, incluindo as crianças pequenas, as esposas, os filhos e as filhas, pois toda a comunidade havia sido fiel ao se purificar. Quando os sacerdotes, os descendentes de Arão, que viviam nos campos ao redor das cidades, foram nomeados homens para distribuírem porções a todos os sacerdotes e a todos os levitas listados nos registros genealógicos. Assim, o rei Ezequias organizou a distribuição em todo o Judá e fez o que era bom, certo e verdadeiro aos olhos do Senhor seu Deus. Em tudo que fez no serviço do templo de Deus e em seus esforços para obedecer à lei e aos mandamentos de Deus, Ezequias buscou o seu Deus de todo o coração. Como resultado, foi muito bem sucedido. Romanos 15, versos 1 a 22. Nós que somos fortes devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar aos próximos, visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo, pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Como dizem as Escrituras, os insultos dos que te insultam caem sobre mim. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Então, todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Lembrem-se de que Cristo veio para servir aos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas a seus patriarcas, e também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias, como dizem as Escrituras. Por isso eu te louvarei entre os gentios, sim, cantarei louvores a teu nome. E dizem também, alegrem-se com o povo dele, ó gentios. E ainda, louvem o Senhor todos vocês gentios, louvem-no todos os povos. E, em outra parte, o profeta Isaías disse, virá o herdeiro do trono de Davi e reinará sobre os gentios. Nele depositarão sua esperança. Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, estou plenamente convencido de que vocês estão cheios de bondade. Conhecem essas coisas tão bem que podem ensiná-las uns aos outros. Ainda assim, atrevi-me a escrever a vocês sobre alguns desses assuntos, certo de que só precisam de um lembrete, pois, pela graça de Deus, sou um mensageiro da parte de Cristo Jesus a vocês, os gentios. Anuncio-lhes as boas novas para que se tornem oferta aceitável a Deus, separados pelo Espírito Santo. Tenho motivo, portanto, para me entusiasmar com o que Cristo Jesus tem feito por meio de meu serviço a Deus. E, no entanto, não ouso me vangloriar de nada, exceto do que Cristo fez por meu intermédio, a fim de conduzir os gentios a Deus, por minha mensagem e pelo meu trabalho, convencendo-os pelo poder de sinais e maravilhas e pelo poder do Espírito de Deus. Assim, apresentei plenamente as boas novas de Cristo desde Jerusalém até Ilírico. Sempre me propus a anunciar as boas novas onde o nome de Cristo nunca foi ouvido, para não construir sobre alicerce alheio, pois conforme dizem as Escrituras, aqueles aos quais ele nunca foi anunciado verão, e os que nunca ouviram falar dele entenderão. E é por isso, aliás, que há tanto tempo tenho adiado minha visita a vocês, porque estava pregando nesses lugares. Salmos 25, versos 1 a 15, Salmo de Davi. Ó Senhor, a ti entrego minha vida, confio em ti, meu Deus. Não permitas que eu seja envergonhado, nem que meus inimigos se alegrem com minha derrota. Quem confia em ti jamais será envergonhado,
mas os que buscam enganar o próximo serão envergonhados. Mostra-me o caminho certo, Senhor, ensina-me por onde devo andar, guia-me pela tua verdade e ensina-me, pois és o Deus que me salva. Em ti ponho minha esperança todo dia. Lembra-te, Senhor, de tua compaixão e de teu amor que tens mostrado desde tempos antigos. Não te lembres dos pecados e da rebeldia de minha juventude. Lembra-te de mim segundo o teu amor, pois és misericordioso, ó Senhor. O Senhor é bom e justo, mostra o caminho correto aos que se desviam, guia os humildes na justiça e ensina-lhes seu caminho. O Senhor conduz com amor e fidelidade a todos que cumprem sua aliança e obedecem a seus preceitos. Por causa do teu nome, ó Senhor, perdoa os meus pecados, que são muitos. Quem são os que temem ao Senhor? Ele lhes mostrará o caminho que devem escolher. Viverão em prosperidade e seus filhos herdarão a terra. O Senhor é amigo dos que o temem. Ele lhes ensina a sua aliança. Meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois Ele livra meus pés de armadilhas. Provérbios 20, versos 13 a 15. Se você ama o sono, acabará pobre. Mantenha os olhos abertos e terá fartura de alimento. O comprador pichincha e diz: não vale nada, mas depois conta a vantagem de seu bom negócio. As palavras que transmitem conhecimento são mais valiosas que grandes quantidades de ouro e rubis.